Você que já sentou, se coloque de pé por 2 minutos. Dê um abraço bem apertado na pessoa do seu lado. Diga para ela que bom que você está aqui. Glória a Deus. Depois você pode sentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com você? Sim ou não? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. O tema dessa noite é quem realmente somos em Deus. Quem não encontrou pode ir procurando. Romanos capítulo 13, verso 25. Perdão, Romanos não. Números. É Números 13. Depois a gente lê Romanos. Números 13. Queridos, nós temos vivido dias que o texto que nós vamos ler se compara muito àquilo que nós temos vivido nos dias de hoje, no Brasil, na nação, se assim posso dizer. Daqui a pouco a gente lê. Fica tranquilo, segura aberto aí. Mas nós temos ouvido falar tanto de crise, nós temos ouvido falar de algumas coisas que têm acontecido em volta do mundo, do Brasil. E a minha pergunta e a pergunta que nós precisamos responder todos os dias é: aonde está a crise? Aonde ela verdadeiramente está? Esses dias eu falava com uma pessoa para fazer a locação de um sítio. E a pessoa falou assim: ó, deixa eu te explicar uma coisa. Antes eu fazia tal valor. Agora eu não consigo mais fazer isso porque a crise me alcançou. E por esse motivo eu tive que mudar os valores, eu tive que tomar algumas atitudes. E conversando com algumas pessoas, nós vamos notando que algumas coisas têm alcançado algumas pessoas. A crise que nós temos vivido, ela tem alcançado algumas pessoas. Lógico que de fato nós não estamos ignorando administrativamente o que está acontecendo. Mas aonde está a crise? A crise, ela está à nossa volta ou ela está dentro de nós? Aonde começa uma crise, melhor dizendo? Volto a dizer, não quero questionar questões administrativas, investimentos, não é isso. Mas em nós, aonde está? Existe uma crise? A crise te alcançou. Aonde está a crise? Ela está
em volta de você, no seu exterior ou no seu interior. O que nós vamos falar nessa noite é exatamente sobre isso. Aonde nasce algumas coisas? Quem realmente somos? O nosso problema não é o que está à nossa volta, mas sim o que está dentro de nós. O que revela quem nós somos são nossas atitudes. E as nossas atitudes revelam aquilo que nós cremos. E a nossa fé, como eu disse, é revelada através daquilo que fazemos. Essa pessoa, como eu disse, ela estava dizendo, a crise me alcançou, por isso eu tive que tomar algumas atitudes. A minha pergunta para você é, quais são as atitudes que você tem tomado diante de uma crise, seja ela qual for? Quais são as atitudes que nós temos tomado diante de uma crise, seja ela qual for? Pastor, quando eu chego diante de um problema, quando eu chego diante de uma dificuldade, eu fico desesperado. Isso revela que dentro de você existe um desespero. Toda atitude revela o que está dentro de nós. E se as nossas atitudes têm sido atitudes de quem tem vivido em crise, significa que a crise está dentro de nós. A palavra que sai da sua boca revela o que está dentro de você. A palavra que sai da minha boca revela o que está dentro de mim. Porém, toda crise começa dentro de nós. Vamos ler capítulo 13, verso 25. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Amém, gente? Números 13, 25. Então vamos lá. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderosa, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаques. Os amalequitas também na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porém é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel difamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Vamos ler esse trecho junto a partir do versículo da vírgula. Vamos ler o versículo todo, amém? 33 diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Repita comigo: como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Esse é o versículo que para mim chamou mais atenção desse texto. Nesse período
12 homens tinham subido para espiar a terra, onde eles tinham como alvo. Quando eles saíram do Egito, o projeto deles era alcançar Canaã, a terra que mana leite e mel. E eles estavam próximo a Canaã. 12 homens foram espiar aquela terra para ver o que eles iam enfrentar, ou o que eles tinham que fazer para chegar àquela terra e conquistar. 12 homens foram espiar a terra. 10 deles voltaram com um relatório ruim. E esses 10 homens dizem: nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Nós somos aos próprios nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles, segundo o relatório que eles estavam trazendo, eles estavam querendo dizer que era impossível conquistar aquela terra. O relatório que eles vieram trazer a Moisés é que não tinha condições de vencer os gigantes, que não tinha condições de vencer os obstáculos para conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles. Só que preste bem atenção, eu comecei dizendo que o nosso maior problema não é o que está à nossa volta. A crise não é o que está à nossa volta. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: a maior crise que você pode viver está dentro de você. A maior crise que você pode viver está dentro de você. Tudo começa dentro de você. Eles dizem o seguinte: éramos como gafanhotos. Gente, eles eram gafanhotos, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas essa era a forma que eles se viam. Provérbios diz que assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Assim como você acredita que você é, assim você será. E esse texto ele está dizendo o seguinte: nós não podemos conquistar a terra, nós não podemos alcançar aquilo que Deus prometeu para nós, porque nós, na verdade, nos sentimos incapazes disso. Como assim? Não é isso que o texto diz? Ele diz que se sente como gafanhoto. Gente, alguém aqui tem dificuldade de matar um gafanhoto? Eu acho que ninguém vai fazer isso, né? Bichinho tão inocente. Não tem. Uma criança, se quiser, mata um gafanhoto. Mata ou não mata? Se for mais ligeira que ele, mata. Mas essa era a forma que eles se viam. Essa era a visão que eles tinham de si mesmo. Quando nós nos vemos incapazes, quando nós nos vemos como alguém que não tem direito de algumas coisas, nós jamais teremos autoridade e tal. E eles se achavam incapazes porque eles se viam como gafanhotos. E sabe o que é o interessante aí, gente? Em nenhum momento eu vi relatos que eles falaram com os gigantes. Ou melhor, que os gigantes falaram que eles eram gafanhotos. Tem isso no texto que nós lemos? Mas eles dizem o seguinte, vamos ler de novo o verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Por eles olharem para si e se verem como gafanhotos, eles se achavam como gafanhotos. Eles achavam que todo mundo que olhava para eles, viam eles como gafanhotos. Isso aí é mais ou menos assim. Esses dias eu dei um exemplo, mas é mais ou menos isso. Sabe quando você
Mulher, vamos começar para a mulher que é mais vaidosa. Passa um batom que você acha que ele ficou feio, mas aí não deu tempo de tirar ele, você vai para a igreja assim mesmo. Você fala, mas ficou feio demais. E aí você está no culto, adorando, e alguém olha para você, você pensa, está olhando meu batom. Esse batom ficou feio demais. Às vezes a pessoa está olhando para você e nem é o batom. Mas como você acreditou, você acredita que aquele batom está feio, pronto. Talvez o menino seja um pouquinho avantajado, um pouquinho orelhudo, ou seja o que for. A pessoa olha para ela, para pessoas e fala, não, está olhando minha orelha. Aquilo que você acha que não está legal em você, por você achar que não está legal, quem olha para você, você acredita que todo mundo está olhando aquilo que você reprovou em si mesmo. Aqueles homens se sentiam dessa forma. Eles tinham se reprovado. Eles acreditavam que eles não eram capazes. E por esse motivo, eles não queriam seguir adiante e enfrentar o que eles tinham que enfrentar para conquistar a terra. Esse é o nosso problema. Não é o que está fora, mas o que está dentro. À medida que nós acreditamos em algumas coisas e aquilo se torna uma verdade para nós, a partir daquele momento, tudo à nossa volta é baseado naquilo que cremos. E algo dentro deles não estava funcionando, porque eles estavam se sentindo como gafanhotos, e eles achavam que todo mundo olhava para eles como gafanhotos. Pastor, o que isso tem a ver com tudo que Deus tem nos falado nesses dias? Toda mudança que precisa acontecer na nossa vida, ela tem que acontecer de dentro para fora. Abra sua Bíblia em 1 João. Perdão, 1 João não. João capítulo 1. Verso 12. Quem achou, diga amém. Diz assim: mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse texto está dizendo que foi nos dado o direito como filhos. Você se tornou filho. E se nós prestarmos atenção no texto que nós lemos, e nesse texto, eu quero que você possa comparar as duas situações, porém de uma forma diferente. Como assim? Você pode se sentir um pecador, você pode se sentir um derrotado, você pode se sentir qualquer coisa. E assim você será, se você crer nisso. Porém, se você decidir crer no que a palavra diz, você é filho de Deus. Vamos voltar em Números 14, só para a gente trazer um desfecho dos 12 espias.
Números 14, verso 8. A gente já volta a falar um pouquinho sobre ser filho. Números 14, verso 8, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Se você for prestar atenção aqui a Josué e Caleb falando, veja só. 12 homens foram espiar a terra. 10 voltaram dizendo que eram gafanhotos. 2 voltaram dizendo o seguinte: nós vamos rasgar eles como pães. Josué e Caleb estavam junto com os outros 10 espias. Porém, eles se depararam com uma circunstância, mas a verdade que estava dentro deles não permitiu com que a incredulidade que estava fora entrasse dentro deles. Preste bem atenção. Quando você é tomado por fé, não existe espaço para a incredulidade. Eles estavam cheios de fé, eles tinham convicções que eles iam conquistar a terra. E eles disseram o seguinte: não, muito pelo contrário, nós vamos rasgar ele como pão. 12 pessoas viram a mesma coisa, mas 2 delas voltaram dizendo o contrário que as outras 10 estavam dizendo. E se você for continuar lendo, você vai ver que Josué e Caleb, eles conquistaram. Quando se trata do reino de Deus, que nós lemos em João capítulo 1, verso 12, para que nós possamos desfrutar daquilo que é a nossa autoridade como filho, isso precisa se tornar uma verdade dentro de nós. Nada que está à nossa volta pode roubar aquilo que foi gerado como verdade dentro de nós. Porque se você se acha, se você se vê como um pecador, não, pastor, eu não tenho condições de fazer algumas coisas. Como orar por um enfermo? Eu sou pecador. Se você se vê dessa forma, é assim que vai ser. Sabe, às vezes nós olhamos para algumas circunstâncias e falamos assim: nossa, o diabo está me vendo como um derrotado. Sabe por quê? A gente se sente assim, porque dentro de nós já existe a derrota. E como você se sente, você acha que todo mundo olha para você. Só que eu quero que você entenda uma coisa: quem te escolheu, quem te chamou, foi Deus. Você é filho de Deus. Abre em João 12, vamos ler o verso 13. Quem voltou para Números, volta para João. Vamos ler o 12 e o 13 de novo. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler o 13 de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olhe bem para a pessoa do seu lado, diga para ela assim: quem te escolheu foi Deus. Essa convicção precisa estar dentro de nós. Existe uma necessidade que o reino se manifeste. Nos dias de hoje, nós temos ouvido palavras acerca disso.
Só que é importante que nós entendamos, Romanos 8 diz que a manifestação virá através dos. Irmão, se nós não entendemos que nós somos filhos de Deus, o reino não se manifesta. A condição para que o reino de Deus se manifeste em nossa vida é nós entendermos verdadeiramente que nós somos filhos de Deus. Mas pastor, como assim? Eu me sinto um derrotado. Você não é um derrotado, você é filho de Deus. E como que isso muda? Quando você decide viver aquilo que a palavra diz. Quando a verdade de Deus se torna maior do que a verdade que você mesmo gerou dentro de você. Não, pastor, é que o senhor não conhece a minha vida. Eu já tentei um monte de coisa e não deu certo, não importa. Quem te escolheu foi Ele, não foi você que escolheu Ele. E isso não foi nem por carne, nem por sangue. Foi pela vontade dEle. Pastor, às vezes eu fico pensando, se eu nasci para esse negócio mesmo. Meu irmão, foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te escolheu. O que nós precisamos assumir é o nosso papel como filhos de Deus. E decidir viver aquilo que a palavra diz. Permitir com que a ousadia, a autoridade que nos é dada, seja cumprida. Abra em Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos 16, verso 17 diz assim: e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a autoridade que Cristo declarou para os seus filhos. Ou melhor, essa é a herança que Cristo nos deixou. A autoridade que está no seu nome. Preste bem atenção. Existem coisas que às vezes nós decidimos fazer e falamos o seguinte: não, eu vou fazer isso aqui porque a igreja pede. Não, eu não vou fazer isso porque a igreja não permite. Não é a igreja que te permite ou não fazer algumas coisas. É a nossa consciência, como filho de Deus, que tem que nos impedir ou nos impulsionar a viver algumas coisas. É mais ou menos assim. É você entender que você é filho de Deus e por esse motivo você entender que algumas coisas não te servem. É você entender que você é filho de Deus e por esse motivo entender algumas coisas que nós temos que fazer. Como esse texto diz, que Ele nos deu autoridade. Ele te deu autoridade. Você não é gafanhoto, como diz os 12 espias. Você não é derrotado como as circunstâncias dizem. Você é filho de Deus. E através da autoridade que Cristo te deu como filho, não existe nada que possa te parar, que possa te impedir. Você é o caminho que Deus quer manifestar. Nós somos o caminho que Deus quer manifestar à terra. Que Deus quer se manifestar na terra. Que Deus quer que o reino dele se manifeste. Agora é 1 João capítulo 5. Capítulo 5, verso 4.
Quem achou, diga amém. Vamos ler. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Vamos ler de novo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quando é que nós vamos vencer algumas coisas? Quando nós decidimos viver aquilo que a palavra diz e permitir com que essa verdade seja maior do que qualquer circunstância. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com crise? Querido, pode estar acontecendo o que for à sua volta. Se você tiver convicção dentro de você, se você tiver a verdade de Deus dentro de você, se a fé se manter viva dentro de você, não existe crise que pode roubar aquilo que Deus colocou no seu interior. Mas as nossas atitudes só serão de crise se a crise estiver dentro de nós. Nós só vamos sentir em crise se ela estiver dentro de nós. Se você declarar que isso é uma verdade para a sua vida, você só vai ser incapaz se você crer nisso. Porém, por outro lado, eu quero que você entenda que o que Deus te chamou, para que Deus te chamou, foi para que você fosse sal da terra e luz do mundo. E ele diz o seguinte, que não tem como esconder uma candeia debaixo de uma cama, não é isso? Tem que ser colocada. Existe uma verdade dentro de você, e essa é que você é filho de Deus, e isso não pode ser escondido. A autoridade que Cristo nos deu, a autoridade que Cristo nos deu, precisa ser revelada ao mundo. Nós como igreja precisamos entender qual é o nosso papel, qual é a diferença que nós precisamos fazer, o que nós vamos fazer com tudo aquilo, com o entendimento que Deus tem nos dado acerca da paternidade dele. O que nós temos feito? Existem atitudes que nós não tomamos, porque algo ainda não mudou dentro de nós, na nossa forma de pensar. As nossas atitudes só serão mudadas quando o nosso pensamento mudar, quando nós entendemos quem somos. O reino de Deus há de se manifestar quando essa consciência espiritual, se assim posso dizer, chegar ao nosso entendimento. Sabe quando é que nós vamos deixar de fazer algumas coisas? Quando nós entendemos que aquilo não nos cabe mais como filho de Deus. Sabe quando é que nós vamos começar a fazer algumas coisas? Quando nós entendemos que essa é a nossa responsabilidade como filhos de Deus. O problema é que nós olhamos para nós muitas vezes e não nos vemos dessa forma, assim como aqueles homens se viam. Ah não, eu acho que isso é para alguns. Eu acredito que isso é para pastor, isso é para líder, isso é para diácono. Não. A autoridade foi dada para os filhos. E preste bem atenção, quando nós cremos que nós somos filhos de Deus, nós estamos valorizando o ato da cruz do Calvário. Por quê? Porque foi através da cruz do Calvário que nós nos tornamos filhos. A partir do momento que nós começamos a agir como filhos de Deus, nós estamos declarando que nós cremos na cruz. Porque é através dela que nós nos tornamos filhos. Quando nós decidimos cumprir o chamado de Deus, como filhos, nós estamos declarando: Jesus, eu creio naquilo que tu fizeste. Porque a nossa fé revela, ou melhor, a nossa atitude revela a nossa fé. Só que para que o reino se manifeste, como nós temos ouvido, como nós temos recebido de Deus, algo precisa mudar dentro de nós. A nossa mentalidade precisa mudar e precisa se alinhar com aquilo que a palavra diz, que é ser um filho de Deus. Existem situações que nós estamos esperando acontecer. Nós estamos esperando a criação se manifestar para que nós possamos agir. Muito pelo contrário, quem tem que se manifestar são os filhos.
E à medida que nós começarmos a cumprir isso, nós começaremos a ver os milagres acontecer. Eu creio que esse ano que está para entrar, Deus vai fazer muito no nosso meio, amém? Pastor, por quê? Porque eu creio que Deus tem derramado uma unção de ousadia, de intrepidez no nosso meio. E eu creio que nós vamos fazer aquilo que nós nunca fizemos. Por isso nós vamos ver o que nós nunca vimos. Queridos, existem situações à nossa volta, as pessoas estão sedentas de Deus. Alguns dias atrás, os jovens fizeram uma célula que tem no parque todo sábado, e eles fizeram alguns cartazes e saíram, se eu não me engano, distribuía doce, sei lá, enfim, bala, sei lá exatamente o que era. E eles fizeram a célula, depois do evangelismo, tinha 17 pessoas novas. Eles falaram que tem dia que eles estão fazendo a célula, houve situação da pessoa se aproximar e ficar de longe chorando assistindo a célula. Pastor, o que isso tem a ver? Nós queremos muitas vezes ver o reino se manifestar só aqui dentro. Achamos que nós somos filhos quando nós entramos daquela porta para dentro. Muito pelo contrário. Você é filho onde você estiver. Preste bem atenção. E o reino de Deus quer se manifestar aonde você estiver. Só que para isso nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. O reino de Deus pode se manifestar onde você estiver, mas para isso precisa existir uma consciência que você não é um gafanhoto, que você não é um pecador, que você não é um endividado, que você não é um mentiroso, muito pelo contrário. Tudo isso foi transformado na sua vida porque você se tornou filho de Deus. E junto com tudo isso, a autoridade te foi dada. O que nós precisamos é colocar a mão no arado, receber essa unção, como eu disse que eu tenho crido que tem sido liberada sobre nós, e começarmos a agir. Nosso projeto com os jovens para esse ano é a primeira célula a gente fazer num parque também. Vamos pegar uns violãozinhos, vamos fazer uma roda lá. À medida que o povo for passando, fala assim: a gente está dando oração de graça, alguém quer? Vamos orar por todo mundo, gente. Eu tenho certeza que quando nós nos decidimos viver como filhos, responder o chamado dele, o reino de Deus vai se manifestar. Aquilo que nós estamos querendo ver, preste bem atenção. Talvez não vai acontecer só através da pessoa que está do seu lado, mas Deus quer fazer através da sua vida. Às vezes nós queremos transferir isso, mas não, Deus te chamou como filho de Deus, você é filho. E Ele quer que o reino dele se manifeste através da sua vida. Você não é um gafanhoto, você não é a mentira que o diabo tem dito. Você é filho de Deus e nada pode mudar isso. Pastor, quando é que o reino vai se manifestar? Quando eu começar a me ver como um filho de Deus. Quando eu tiver postura, quando eu tiver linguagem. E eu creio que isso está acontecendo no nosso meio. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu queria que nesse momento você fizesse uma oração para Deus, dizendo para Ele como você se sente hoje. Independente se o que definiu isso foi uma circunstância, por mais que nós não podemos permitir isso. Mas como que você se sente hoje? Quem é você? Feche seus olhos e fale para Deus. Diga para Ele quem você é hoje. Talvez o que você vai dizer para Deus é: Deus, eu até sei que eu sou filho, mas a minha vida, a minha atitude não corresponde a isso. O que você está esperando? Qual é o problema?
O que há de errado dentro de você que impede com que o reino de Deus se manifeste lá no seu trabalho através da sua vida? O que há de errado dentro de você que impede com que o reino de Deus se manifeste lá na sua escola, através da sua vida? Que o Espírito Santo nos faça entender quem nós somos e nos leve a ser aquilo que Ele quer que sejamos. Fale com Ele neste momento. Tu me desvendas com uma melodia e me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão e eu não sou mais escravo do medo. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ventre da minha mãe, tu me escolheste, por amor chamou o meu nome. Eu nasci de novo em sua família. O teu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Feche seus olhos. Talvez situações tenham acontecido na sua vida e você tem tentado tanta coisa e não tem dado certo, e você tem se sentido como derrotado. Assim como aqueles homens, talvez você se veja como um gafanhoto hoje diante do mundo, diante das circunstâncias. Talvez você é alguém que vem lutando contra um pecado. Você se levanta e cai, e por isso você acha que o seu nome é pecado. Por muitas vezes faltar a fé, você acha que o seu nome é incredulidade. Eu queria que você orasse nessa noite e dissesse: Espírito Santo, me dá a ousadia de filho, porque eu não sou a mentira que o diabo diz que eu sou. Eu não sou a mentira que a circunstância diz que eu sou. Eu sou seu filho. E se você estava cativo em algumas situações, comece a orar hoje. Comece a orar hoje, porque o Espírito Santo vai te dar uma autoridade, uma ousadia, que vai fazer romper todas as cadeias. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu oro por cada um neste lugar, e todas as cadeias, seja na mente, seja na alma, seja no espírito, nós derrubamos agora. Tudo aquilo que nos impedia de viver como filhos de Deus, caia por terra agora. Eu oro que o seu Espírito Santo traga uma ousadia, uma intrepidez, para que possamos manifestar o seu reino aonde estivermos. Amado Espírito, que todo medo, todo temor, toda incredulidade vá embora em nome de Jesus. Que toda incredulidade vá embora em nome de Jesus. Que o seu reino se manifeste. Levante suas mãos aos céus.
Comece a declarar: eu tenho a autoridade do Filho de Deus. Eu tenho a autoridade de Filho de Deus. Eu tenho a autoridade de Filho de Deus. Diga: nada pode me parar. Tudo aquilo que Deus me prometeu eu vou conquistar. Eu vou manifestar o reino dele. Levante a sua voz. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou autoridade que foi dada a Moisés para abrir o mar vermelho, o Senhor te deu como filho. Não existe circunstância que não possa ser mudada através da autoridade do nome de Jesus. Se você crê nisso, cante o que essa música diz. Nós vamos fazer mais uma oração. Se existe alguma circunstância que você crê que é impossível ou que está difícil, se existe alguma enfermidade, alguém enfermo, nesse momento você vai começar a orar por essa circunstância, por essa enfermidade. Feche os seus olhos. Se essa enfermidade está em você, eu declaro em nome de Jesus Cristo, você é curado. Agora, se ela está em alguém que você conheça, comece a orar agora. Comece a declarar a cura. Comece a declarar o milagre. Toda doença, todo câncer, toda gastrite, toda osteoporose, todo bico de papagaio, toda enfermidade, eu declaro em nome de Jesus, vai embora agora. Toda doença, todo desemprego agora, que nos dias atuais é impossível arrumar um emprego, eu declaro um milagre acontecendo em nome de Jesus. Espírito Santo, nos dias que estamos, diz que as portas estão fechadas. Nós declaramos em nome de Jesus um milagre acontecendo, as portas se abrindo, o Espírito de vida se manifestando agora. Eu declaro em nome de Jesus, aonde cada um dos seus filhos passar, a vida de Deus vai passar. Aonde cada um colocar a planta dos seus pés, aquele lugar será bendito, porque você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Abre o mar para eu passar por ele,
sou, não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, amém. A cada dia eu chego à conclusão, as nossas dificuldades é a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade. De fato, tudo que é mal, tudo que é ruim, de alguma forma o diabo está envolvido, né? Porém a responsabilidade de uma mente transformada é minha. A responsabilidade de pensar, que você pode pensar do jeito que você quiser, você pode desenvolver o pensamento que você quiser. O que vai funcionar é a palavra de Deus, né? Às vezes nós queremos uma fórmula mágica, às vezes não tem fórmula. A fórmula é o reino se manifestando, porque ele já existe dentro de nós. Jesus falou que ele não vem com visível aparência, mas ele está dentro de nós. O reino tem a ver com o rei, tem a ver com uma constituição, né? Com governo, né? A palavra reino tem a ver com Basileia, né? E a maneira que isso vai tomando a nossa mente, vai mudando o nosso comportamento, né? Queridos, uma ovelha com mentalidade de leão é muito mais poderoso do que um leão com mentalidade de ovelha, né? Ele é muito mais poderoso. Você tem um leão com mentalidade de ovelha, ele é muito inferior do que uma ovelha com mentalidade de leão. A maneira como eu tenho entendimento acerca de mim mesmo, a imagem que eu tenho correta acerca de mim mesmo, isso vai gerar em mim comportamentos, um entendimento diferente. Então, o diabo tem, quando ele não consegue nos manter mais no mundo, ele nos mantém numa religião, né? Infelizmente a igreja está impregnada com uma religião, e para muitos frequentar uma igreja, ter um culto, ela traz um conforto, né? E de certa forma traz mesmo, né? É triste ver como é que a igreja tem se comportado, como se ela fosse vítima da circunstância, como se ela fosse inferior diante de tudo o que tem acontecido, né? O que vai fazer a diferença é a maneira como nós pensamos acerca de como Deus pensa. Isso vai fazer a diferença, amém? Lael, separar a nossa oferta, o nosso dízimo, as nossas primícias, vamos vir até a frente. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar, na minha frente, você que vai trazer a sua oferta, seu dízimo, a sua primícia. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, somos gratos a ti pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Honra, Senhor, essa semente que vamos trazer, a nossa oferta, o nosso dízimo, as nossas primícias. Nós não temos aceito, Senhor, a crise, nós não temos aceito, Senhor, as notícias. Nós cremos, Senhor, que os céus é para governar a terra, é para governar as nossas vidas, Senhor. Então nós trazemos diante do Senhor, crendo no milagre, crendo que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor é o pão nosso de cada dia, que nós temos tudo que nós precisamos, Senhor, que nós não temos falta de nada, que nós comeremos o melhor dessa terra, que Tu és o nosso milagre, Senhor. Nós te agradecemos por tudo quanto nós somos em Ti, por tudo quanto o Senhor é em nós, Pai. Eu abençoo o Teu povo na autoridade de Jesus Cristo, amém? Pode trazer, se você tem primícias, entrega a pastora.
Queridos, sábado o nosso culto da virada, amém? Vai ser sábado, né? Começa às 21h30, tá? Às 21h30, deve terminar meia-noite 5, meia-noite 10. É algo para mim muito importante. Fazemos o culto da virada e você pode, né, pensar da maneira como você quer, mas eu acho muito importante. E é isso que eu faço há muitos anos da minha vida. E nós vamos começar às 9h30 da noite, tá? E eu convido você para estar conosco. No domingo vai começar os nossos 7 dias de primícia, né? Começa domingo, no horário normal, às 18 horas, vai ser o primeiro dia. Durante a semana, às 8 horas da noite, e vai encerrar no sábado, às 19h30, começando no sábado, ok? E no último dia, nós vamos ter a noite do dar. Eu peço que você esteja orando a Deus, buscando a direção de Deus, acerca do que Ele vai direcionar você a dar para alguém. Mas ore acerca disso, não é para você dar porque fulano é legal, porque... Não, veja quem que Deus vai... Aí eu também não vou dar porque fulano precisa, não. Eu estou falando para você fazer debaixo de uma direção de Deus, amém? Nem sempre nós damos porque precisamos, querido, amém? Às vezes, dá para quem precisa, muitas vezes é por necessidade. Às vezes você pode dar para quem tem, e isso é amém? Não que você não esteja honrando quem está abaixo. Eu quero dizer o seguinte, não se mova por uma necessidade, por um olhar. Busque uma direção de Deus acerca disso. E eu vou estar em jejum, desde o dia 1º, né? Vou estar fazendo jejum, vou almoçar dia 1º e depois vou entrar em jejum durante os 7 dias. E se você quiser estar fazendo isso, meu jejum vai ser para que a manifestação, para que tudo aquilo que do reino que está dentro de nós se manifeste, venha para fora. E dentro do que o Cleito falou, que a gente possa viver a manifestação do reino, dons, né? Às vezes eu olho assim, queridos, para a igreja, né, numa época como essa, e eu fico pensando, falo, meu Deus, o que eu gerei em todos esses anos, né? Se eu pensar por isso, eu entro em crise, né? De verdade, hoje eu conversava com o Marcos e com a Adriana lá no Lael. Se eu olhar para isso, eu entro em crise. Hoje tem umas frases que eu não aceito mais ela de forma alguma. A igreja é a cara do pastor, never. Minha cara não, tem nada a ver comigo isso aí não. Minha cara é outra cara. Eu sou um cara chapado, apaixonado. O meu valor é reino, eu vivo isso 24 horas. E não fala que é minha cara não, gente. Tem pouca coisa aqui dentro com a minha cara. Amém? Porém, eu entendo o seguinte, queridos. Alguém vai ser incendiado, alguém vai dar continuidade. E eu estou trabalhando pelos que querem e dentro disso, mas, enfim, é isso que eu vivo, apaixonado pelo reino, crendo. A minha força, eu estou como Caleb, é como do começo ainda, entendeu? Feliz, crendo que a gente vai tocar uma geração. Hoje, antigamente, quando eu trabalhava só aqui dentro, eu era mais frustrado. Hoje eu tenho um alcance maior fora. Então, Deus, eu não vou alcançar só aqui. Ou se eu não alcançar aqui, eu vou alcançar lá fora. Mas enfim, já que a minha igreja não é local, ela é geracional. Então eu estou trabalhando por uma geração. Querido, a gente vai dando comida para todo mundo. A gente vai dando comida para o morador de rua, né? Às vezes a gente pensa que comida para o morador de rua é lá fora. Não, tem morador de rua aqui dentro, né? Ele só quer uma refeiçãozinha. Pode vir, tem comida, tem banho, tem tudo, irmão. A gente está aqui para fazer isso aqui. Então, se de vez em quando você quer uma boinha quente, uma refeiçãozinha quente, você vem que a gente dá comida para você também. Às vezes a gente pensa que o trabalho social é lá fora, né? Às vezes não, você está dando uma boinha aqui dentro, um prato de comida, né? A gente dá comida para todo mundo. Amém? O que vai fazer a diferença são os homens bombas, as mulheres bombas, os jovens bombas que vão viver por uma geração. Mas fica tranquilo, que se as cadeiras não der, a gente compra mais. Se o local não der, a gente vai para outro maior. E a gente vai lotar com quem quer, com quem não quer. O reino de Deus é assim, no final das contas vai dar tudo certo. Eu li o final da história. Vai terminar em festa, Marcelo. Eu li lá a última página, diz que vai terminar bem. O final vai dar tudo certo, irmão. O meio é meio complexo, mas eu já li o final. Vai dar certo, vai terminar em festa. E é por isso que eu trabalho, entendeu? Assim, o final vai dar festa. Lá, no último dia vai ter bodas do Cordeiro, Jesus servindo. Enfim, no final vai dar tudo certo e acabou. E eu estou feliz com isso. Amém? Daqui a pouco a gente vai começar a ver os chapados se levantando, as chapadas se levantando. Nós vamos começar a ver milagres se manifestando. E, enfim, queridos. Amém? É isso. Então, no final de semana nós vamos estar aqui. E culto da virada. E no domingo teremos o nosso culto normal. Só que vai ser o primeiro dia das primícias. Se você quiser fazer
jejum, quer entrar os primeiros 7 dias da semana consagrando ao Senhor. Primícias são primeiros, amém? Nós estaremos entregando isso ao Senhor, amém? Vamos dar só esses avisos, pode ser só esse, amém? Vamos voltar para casa, amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, te louvamos por essa noite, pela tua palavra. Eu creio que ela entrou no nosso coração e que ela possa frutificar. Pessoas que estão assistindo pela internet seja tocada de uma forma sobrenatural. Pessoas neste lugar, Senhor, que essa igreja seja levantado para cumprir o propósito na sua geração. Pai, eu te louvo, eu te amo pelo teu Espírito, pela tua palavra. O meu coração se alegra, se regozija na tua presença. Senhor, traga-nos prazer a cada dia mais na tua palavra, na oração, no relacionamento. Eu abençoo o teu povo, Pai, uma noite de paz, de graça, de bênção diante do Senhor, e que tudo aquilo que nós somos em Cristo possa se manifestar, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu abraço 10 pessoas e vamos na paz, em nome de Jesus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que